João 9:1 em diante. João capítulo 9. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou a ver. Amém? Por favor, levante assim a sua mão direita, mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos mais uma vez a Deus. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós clamamos a Ti neste momento, ó Deus, e nós pedimos, ó Pai querido, que o Senhor possa nos dar a Tua direção, que o Senhor possa nos dar, ó Pai querido, neste momento a Tua revelação, que nós possamos ter o entendimento, Senhor, da Tua vontade para as nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite é o milagre que virou caso de polícia. Neste contexto aqui, e vocês assistiram à ilustração, deu para entender muito bem o que estava acontecendo naquele momento. Era uma pessoa, um homem que nasceu cego, ele nunca tinha enxergado nada. E a Bíblia está dizendo aqui que quando Jesus e os seus discípulos, se referindo aqui muito provavelmente aos 12 apóstolos, eles passaram e viram aquele homem, talvez assentado ali no chão. A maioria dos portadores de deficiência daquela época se tornavam mendigos, porque não era como nos dias de hoje, que nós estamos aí às vésperas de uma Paralimpíada para aquelas pessoas que têm deficiência, mas que continuam praticando esportes, que continuam se locomovendo, que continuam levando a sua vida. Nesse caso aqui, essas pessoas, elas não tinham todo esse aparato que existe nos dias de hoje. Embora nos dias de hoje ainda é difícil para o deficiente, ainda é complicado. Você veja que as prefeituras colocam a calçada cidadã, que é aquela calçada onde tem aquelas marcações para que os cegos possam andar. Só que quando você vai ver, a calçada cidadã está sempre em frente com um poste. Então, se o cego quiser seguir a calçada cidadã, a todo momento ele vai ter que desviar de um poste. Então, mesmo que as pessoas procuram fazer algo melhor, parece que não é o suficiente. Ainda falta muita coisa para a mobilidade urbana das pessoas portadoras de deficiência. Nós fizemos um estudo e foi constatado o seguinte: que a Associação dos Deficientes Físicos do Brasil não gosta do termo portadores de necessidades especiais, porque eles colocam que a necessidade especial é algo que qualquer pessoa pode ter, e a deficiência não. A deficiência só eles que têm. Então, a Associação Brasileira, dos Deficientes Físicos, eles até exigem que a sociedade se dirija a eles como deficientes, como pessoas que estão passando por um momento
disfarçado aqui a noite toda, porque nós sabemos que é um tema complexo, cheio de dificuldades. Então, normalmente, na época de Jesus, quando você encontrava uma pessoa que tinha deficiência nas pernas, não andava, era paralítico, ou nos olhos, ou alguém que nasceu com qualquer outro tipo de deficiência, seja na audição, seja no que fosse, aquela pessoa era considerada uma pessoa maldita, uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa que estava em pecado. E vocês vejam que na discussão daqueles homens da lei, eles disseram: tu fostes concebido todo em pecado, porque eles acreditavam que a pessoa portadora de deficiência, ela tinha algum tipo de mal na vida dela, ela tinha algum tipo de coisa ruim na vida dela. Nos dias de hoje, eu vejo que a sociedade não mudou muito o conceito das pessoas em relação aos portadores de deficiência. Muitas situações ainda exigem que, como se aquela pessoa tivesse cometido algum pecado, como se os pais daquela pessoa tivessem feito alguma coisa errada para que o seu filho nascesse dessa forma. Isso acontece porque faz parte do contexto que nós vivemos, faz parte de tudo aquilo que nós temos. Eu estava assistindo uma mensagem e o pastor, ele estava pregando, dizendo que alguém da igreja dele o procurou e chegou para ele e disse assim: pastor, eu descobri, que o meu filho, que era uma criança, ele estava com uma doença que logo assim, não dá para descobrir quando a criança está no ventre, quando ela nasce, ela tem um desenvolvimento normal e depois ela começa a ter um retrocesso no desenvolvimento. E esse pastor, ele falando dessa deficiência com o pai estava procurando tudo quanto era igreja, fazendo campanhas, procurando para que o filho dele ficasse curado, para que o filho dele ficasse restaurado. E o pastor, na conversa que ele teve com ele disse assim: será que se você comprasse filho em supermercado, você tivesse um monte de filho na prateleira, você escolheria o filho que você teve? Ou será que você escolheria outro filho? Porque se você está achando que o que ele tem vai te atrapalhar, então o que você acha? Você escolheria outro filho? Aquele pai ficou olhando para o pastor e o pastor disse assim: será que não seria o caso da gente procurar um outro pai para o seu filho? Por quê? Porque filho você não escolhe, você não sabe o que vai, como ele vai nascer, o que vai ser da vida dele, o que ele vai se tornar. Nós não temos uma bola de cristal, nós não sabemos qual vai ser o futuro. Então muitas vezes nós fazemos como os apóstolos. Os apóstolos perguntaram para Jesus: quem pecou? Este, ou seja, o cego ou seus pais, para que nascesse cego? O erro foi de quem? Do nascimento dessa criança. Nós tivemos também no congresso de homens da nossa igreja, a igreja nossa do Evangelho Quadrangular lá de Porto Santana e Cariacica, o grupo de homens cantou, e lá eles também levaram um irmão que tem uma deficiência física, estava numa cadeira de roda, fala um pouco enrolado, mas só que olha que coisa bonita, ele cantou lá, colocaram o microfone para ele e ele cantou, e aquilo, assim, todos nós que estávamos lá ficamos impactados, e o pastor ainda deu um testemunho que ele é um dos primeiros a chegar na porta da igreja, e a igreja onde ele se congrega tem um monte de escada, e os irmãos pegam
nasceu deficiente, ele nasceu com dificuldade, para que se manifestem nele as obras de Deus. Irmãos, a pessoa que convive com alguém com deficiência, com alguém com dificuldade, todos os dias, ele precisa estar atento, ele precisa fazer as suas obrigações, precisa dar atenção para aquela pessoa. É uma forma que toda a família fica impactada, todas as pessoas ao redor, elas têm um carinho, uma observação, sabem que aquela pessoa é independente, sabem que aquela pessoa precisa de ajuda. Então, nós não conhecemos os desígnios de Deus antes do nosso nascimento. Nós não conhecemos os desígnios de Deus na eternidade. Aqui tem muita coisa por trás, tem muita coisa que nós, no momento, não conseguimos enxergar, não conseguimos entender, porque nós somos falhos, porque nós somos limitados nesse corpo, nessa carne. Mas o apóstolo Paulo disse que em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos, mas quando vier aquele que é perfeito, aquilo que é em parte será aniquilado. E assim como nós somos conhecidos, diz o apóstolo, nós também conheceremos. Nós receberemos uma carga de conhecimento e nós vamos passar a entender os porquês da vida. Nós vamos passar a entender na eternidade os porquês das coisas que hoje nós não temos resposta. Mas Jesus, irmão, que é aquele que desceu do céu, deixou a sua glória e veio aqui para essa terra, ele tem todas as respostas e ele deu a resposta. Eles queriam saber quem tinha cometido o pecado, e Jesus disse: não foi caso de pecado aqui é o caso de milagre, aqui é o caso de cura de vida, aqui é o caso de manifestação do poder de Deus, aqui é o caso de ressurreição, aqui é o caso de voltar a ver, aqui é o caso de portas abertas, aqui é o caso de mostrar a glória de Deus na vida desta pessoa. Às vezes nós olhamos para alguém e nós não acreditamos naquela pessoa. Nós achamos que aquela pessoa não tem jeito. Nós achamos que aquela pessoa não tem solução. Vamos ter um olhar de Cristo. Talvez aquela pessoa está nessa situação porque Deus ainda vai fazer um milagre na vida dela. Irmãos, eu prefiro 1000 vezes acreditar no milagre do que acreditar nas coisas ruins. Eu vou acreditar sempre. Como disse Ananias, Misael e Azarias, diante de Nabucodonosor e da fornalha de fogo ardente, eles disseram assim: Senhor, olha só, rei, Deus é poderoso para nos livrar da fornalha, mas tem um negócio: se Ele nos livrar da fornalha, bem; se Ele nos livrar, bem também. Mas o fato é que nós não vamos nos curvar diante da estátua que tu fizeste, e não vamos nos curvar aos deuses babilônicos, porque a fé que aqueles 3 rapazes tinham era uma fé que independia do resultado, se eles iam ser queimados ou se eles não iam ser queimados, porque eles acreditavam num Deus que é todo poderoso. A Bíblia diz que Deus acreditou, que Abraão acreditou tanto em Deus, que ele acreditava que das cinzas Deus podia ressuscitar o seu filho Isaac. Tal era a fé de Abraão. E agora, meus irmãos, nós estamos diante de pessoas que preferem acreditar que não vai dar certo, que preferem acreditar naquilo que é ruim. Mas hoje eu quero convidar você para passar para o lado de Jesus e começar a olhar as pessoas e dizer: isso que está acontecendo na tua vida, com certeza é para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, é para que o nome do Senhor Deus seja glorificado. E aí, irmãos, Jesus, ele fez algo inusitado. Ele cuspiu no chão, com a sua saliva ele fez lodo, ele fez barro, pegou aquele pouquinho, passou nos olhos daquele homem que era cego de nascença e falou para ele assim: olha, vai até o tanque de Siloé e lava-te. Provavelmente o tanque de Siloé era bem próximo
da onde aquele homem estava. E Jesus se retirou. Jesus foi para outro lugar e deixou aquele cego ir se lavar. A Bíblia está dizendo aqui que ele voltou do tanque de Siloé enxergando, porque Jesus já tinha operado um milagre na vida dele, deixou ele sozinho para ver o que ia acontecer, quais os comentários das pessoas. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é esse aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros parecem com ele, e dizia: sou eu que era o cego, agora eu já estou vendo. Disse-lhes, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-lhe: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me. E disseram-lhe, pois, onde está ele? E respondeu: não sei. Ele foi para o tanque de Siloé, Jesus foi para outro lugar. Mas entenda uma coisa, pastor: um encontro com Jesus, o milagre aconteceu na vida daquele homem. Irmão, Jesus, ele é tão maravilhoso, ele é tão poderoso, que ele operou na vida daquele homem, e ele não ficou naquele momento. Para quê? Porque ele queria ver a reação daquelas pessoas, ele queria ver o que estava acontecendo ao redor. Mas aquele homem, ele sabia que foi Jesus que tinha curado ele, e ele não ficou de boca calada. Ele abriu a sua boca e ele começou a falar para os seus vizinhos, ele começou a falar para quem andava na rua: foi Jesus que me curou, foi Jesus que restaurou a minha visão, foi Jesus que operou um milagre em mim. Mas onde é que ele está? Eu não sei. Muitas pessoas perguntam isso para nós: mas cadê esse Jesus que vocês servem? Cadê? Porque eles estão querendo um Jesus físico, um Jesus material, um Jesus que eles possam abraçar, um Jesus que eles possam enxergar. Mas eu fico com as palavras de Jesus que disse: bem-aventurado, mais do que felizes são aqueles que não me viram, mas aqueles que acreditam em mim sem terem visto. Um dia nós veremos, mas por enquanto nós não vemos, mas eu sei que ele está aqui. Levaram, pois, os fariseus o que antes era cego, prenderam o homem. Olha só, meus irmãos, levaram o homem preso. E era sábado quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Não podia, na mente daquelas pessoas, não podia ter cura no sábado. Tomaram, pois, também os fariseus e perguntaram-lhe como vira. E ele lhes disse: pois-me lodo sobre os olhos, lavei e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Dizem outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Eles discutiam sobre o milagre, eles discutiam: mas como é que pode? Como é que aconteceu esse milagre? Por que esse milagre aconteceu? Houve uma discussão por causa do milagre. E é o que acontece nos dias de hoje. Ao invés das pessoas viverem com Jesus, estarem com Jesus, ficam uma parte dizendo: isso é de Deus, aquilo não é de Deus. Fulano é de Deus, ciclano é do diabo. Fulano é isso, ciclano é aquilo. E ficam procurando razões para poder discutir o nada. E a Bíblia diz aqui, olha: tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: ele é profeta. Porque alguma coisa de Deus tem na vida desse homem, porque ele me curou. Eu era cego de nascença e eu fui curado. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido curado, e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Olha que situação. Talvez você possa ser pastor, mas isso não acontece mais não. Eu digo para você que acontece. As pessoas, elas são tão incrédulas, elas são tão com o coração fechado, que elas ficam querendo prova de tudo, elas ficam querendo testemunha de tudo, elas ficam querendo o tempo todo. Irmãos, as pessoas, elas precisam estar presentes na hora que acontece, elas precisam ver, elas precisam tocar. Mas o que eu estou falando aqui para você é de uma promessa de Deus.
colocaram aquele homem que estava vendo e chegando em dificuldade. Senhor, você está contigo, rapaz, você não era cego não. Sabe o que eles fizeram? Eles pensaram que Jesus tinha comprado ele para dar um testemunho. Como muita gente até hoje, se você está na internet, tem um monte de gente criticando, falando, dizendo que os testemunhos da igreja são falsos, que as pessoas vêm na igreja fingir que são atores que são contratados, são pessoas que são pagas para poder fingir, para poder chegar e fazer um teatro, e aí a maioria das pessoas acredita. Irmãos, até os dias de hoje as pessoas continuam do mesmo jeito, como aqueles fariseus, como aquelas pessoas que querem encontrar razão para tudo, que querem colocar Deus como se Deus ele pudesse ser medido, como se Deus pudesse estar dentro de uma filosofia onde as pessoas consigam explicá-lo. Irmãos, como é que você explica alguém que cospe no chão, faz barro, passa nos olhos do cego, manda o cego se lavar sozinho, o cego vai sozinho, se lava e de repente o cego está curado? Isso alguém pode dizer assim, pastor, que coisa nojenta que Jesus fez, que coisa horrorosa, cuspir, passar cuspe nos olhos dos outros, que é isso, pastor? Que coisa estranha! Irmão, Jesus, ele é o Senhor, ele só faz aquilo que ele quer fazer. Não, é mentira. E aí, sabe quem que vira mentiroso? Nós que estamos servindo a Jesus, nós que estamos na presença do Senhor, você está mentindo, isso aí não é verdade não. Isso aí não aconteceu só dele, não. Isso é mentira. Manda chamar os pais dele, pai e a mãe. Vamos confirmar. A Bíblia diz aqui, perguntaram-lhes aos pais dizendo, é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Olha só, eles colocam em dúvida até antes de responder que vós dizeis ter nascido cego. Como pois vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe, e ele mesmo, a ele mesmo, pergunta para ele, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. A sinagoga era como se fosse uma igreja evangélica, para você entender o contexto de hoje. Quem frequentava a sinagoga? Os judeus. A sinagoga foi criada no tempo do exílio babilônico. Como os judeus estavam na Babilônia, eles não tinham mais o tempo para poder fazer suas orações e para poder entregar seus sacrifícios. Então eles criaram sinagogas, eles criaram locais onde eles se reuniam todos os sábados para poder relembrar, contar as histórias do povo, falar da Torá, da palavra e divulgar a sua fé entre eles mesmos. E quando eles retornaram do cativeiro, eles implantaram isso dentro de Israel. Não foi uma ordenança de Deus, foi uma conjuntura do que eles passaram no cativeiro que se originou a sinagoga. E agora, ali, naquele local, só podia frequentar quem tivesse autorização. Então é como se alguém dissesse para você assim, olha, se você disser que é Jesus que te curou, eu vou te expulsar da igreja. Você não pode mais ser membro desta igreja se você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o verdadeiro Filho de Deus, e que Ele que te salvou, e que não é o pastor que te salvou, e que não é o irmão Adeus que te salvou, e que você não está na igreja da placa tal, do pastor tal, do fulano de tal. Se você disser que você é servo de Jesus Cristo, e que você está aqui congregado, mas que o teu pastor é Jesus Cristo, e que você segue, não é o que o homem de terra está falando, mas você segue aquilo que está escrito pelos apóstolos na palavra de Deus, e que chegou até sua mão. Porque se o homem de terra e gravata falar uma coisa que não está na Bíblia, você não vai seguir.
você é dessa denominação, você é obrigado a seguir. Você tem que cumprir, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Entenda uma coisa: quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus Cristo. Aquele homem, ele não teve vergonha de confessar Jesus. Ele disse: quem me curou foi Jesus, quem me curou foi Jesus, quem me restaurou foi Jesus, quem colocou a mão sobre mim foi Jesus, e eu estou seguindo a Jesus. Mas os pais não tinham essa coragem. Eles não tinham coragem de assumir Jesus diante das pessoas. É isso que acontece, meus irmãos. Nos dias de hoje, as pessoas não assumem que elas estão seguindo Jesus. Muito pelo contrário, se você prega Jesus, se você fala de Jesus, se você mostra que nós estamos seguindo a Jesus todos juntos, as pessoas não querem aceitar, elas não querem receber. Por quê? Porque elas querem seguir um guru, elas querem seguir um mentor espiritual, elas querem seguir um guia, uma pessoa forte, alguém que tem uma boa oratória, alguém que faz alguma coisa que ela vê e que ela se sinta bem. Irmão, você não está entendendo o que o Senhor Jesus falou. Se você entende que seguir a Deus é seguir os homens de toga, é seguir os homens que têm os brasões no peito. Naquela época era o sacerdote que tinha roupa de linho, que tinha um turbante na cabeça, que tinha as pernas no meio do peito. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor disse o seguinte: que aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Não devem adorar através de A, B ou C, mas você mesmo é o templo onde habita Deus. Você é o santuário, você é a casa de Deus. Mas não tem jeito, as pessoas não, elas brigam, elas ficam chateadas quando alguém confessa Jesus. Por isso é que seus pais disseram: tem idade de perguntar a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez um homem que tinha sido o cego e disse: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Olha só o que a religião faz. Eles disseram assim: glorifica a Deus, porque este homem é pecador. Porque não foi Jesus que te curou. Esse homem não tem autorização para curar no sábado. Ele é pecador porque ele curou no sábado. Ele cometeu o pecado, ele cometeu o erro. Dá glória a Deus porque ele é pecador. Dá glória a Deus por quê? Porque foi aqui que você recebeu o seu milagre. Dá glória a Deus por quê? Porque não é esse Jesus que operou na sua vida. Não pode, você não pode aceitar, irmãos. Eles estavam mandando aquele homem glorificar a Deus para que Jesus se tornasse um pecador, para que os olhos das pessoas dão glória a Deus e confessem que esse homem é pecador, que não foi ele que te curou. Irmão, não nega Jesus Cristo na tua vida. Permaneça firme com Jesus, irmão. Ainda que alguém diga para você que quem te libertou foi a placa da igreja, ainda que alguém diga para você que quem te libertou foi o nome dele, foi o jejum dele, foi a oração dele. Não, orar é bom, jejuar é bom, estar na igreja é bom, mas a igreja não liberta, o jejum não liberta, a pessoa pensando não liberta. O único libertador chama-se Jesus Cristo. Só ele pode te libertar, só ele pode fazer a obra na sua vida. Irmão, quando eu estendo a mão de Jesus está debaixo da minha. Não é a minha mão, mas é a mão de Jesus. Se você está fazendo as coisas do nome de Jesus, não é você, porque você é simplesmente um servo. Eu sou simplesmente um servo, ele é o Senhor. É ele que opera na nossa frente, é ele que opera ao nosso redor. Chamaram a segunda vez o homem que tinha sido servo. E aí, servo, fala aí que esse homem é pecador, glorifica e fala que esse homem é pecador. E tem muita gente forçando a gente a glorificar a Deus por algo que não é verdade. Quando eu ligo a TV em alguns canais, eu vejo isso, as pessoas forçando as pessoas a glorificar a Deus por algo que não é verdadeiro. Continua do mesmo jeito. Respondeu ele, pois e disse: se é esse pecador, olha a resposta do homem: não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora eu vejo. E tornaram a dizer: que te fez ele? Como te abriu os olhos?
Respondeu-lhes: já vou disse e não ouvistes. Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós porventura fazer-vos também seus discípulos? Então injuriaram, ficaram chateados, nervosos com ele, disseram: discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Eles falaram: nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse: nisto pois está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Você está vendo quem recebe Jesus na sua vida? Irmãos, eu queria que vocês entendessem que aquele homem que era cego, ele não recebeu só o milagre, mas ele recebeu o dono do milagre na sua vida. O que ele poderia ter negado? Ele já estava curado, mas ele não negou Jesus. Ele testemunhou de Jesus, ele deu aula para os fariseus, ele testemunhou diante ali dos soldados que estavam ali acompanhando ele teve que ser levado preso. Mas eu digo algo a vocês, irmão, é isso que Jesus quer de cada um de nós. Olha, preste atenção, ele não fez curso para poder falar de Jesus, ele não participou das nossas escolas bíblicas para poder saber de falar de Jesus, ele não ouviu uma mensagem pregada por Jesus Cristo nenhuma vez, ele não teve nenhum outro tipo de contato com Cristo, mas ele falou porque Jesus operou na vida dele, ele falou da experiência que ele tinha com Cristo. Sabe qual é a diferença, meu irmão? É que tem muita gente falando de Jesus o que ele ouviu dos outros, tem muita gente falando de Jesus o que ele leu, tem muita gente falando de Jesus o que muitos estão falando, mas aquele homem não, aquele homem, ele falou da experiência que ele viveu com Jesus Cristo. A todo momento ele estava debatendo com aqueles homens dizendo: se ele é pecador eu não sei, mas eu sei que eu era cego e agora eu estou vendo, eu sei o que ele fez na minha vida, e eu sei também que Deus, ele não usa pecadores, mas sim justos. Se Deus ouviu Jesus, é porque ele é realmente aquele que eu acredito que ele seja um profeta, alguém que realmente deve fazer. Aí, irmão, isso tocou Jesus Cristo. Jesus não estava na sala, mas Jesus, ele sabe de todas as coisas. Além de ele ter operado um milagre na vida dele, ter se retirado, ele entendeu que aquele homem queria mais. Ele queria a presença de Jesus na vida dele. Responderam os fariseus e disseram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós. E expulsaram. Eu acho legal. Eu sempre, estou na igreja desde os 9 anos. Quando às vezes um irmão ou uma irmã pregava na nossa igreja, eu mesmo, como irmão, já preguei na igreja antes de ser pastor, sempre tem alguém que fala assim: quem é o César para pregar isso? Ele é o pastor da igreja por acaso. Porque quando a pessoa não deixa o testemunho da outra, ele começa a desmerecer. Fulano de tal não é digno. É isso que eles queriam fazer. Eles queriam diminuir a obra de Jesus na vida daquele homem. Mas deixa eu te falar uma coisa: você não precisa de título de pastor, você não precisa de título de diácono, diaconisa, você não precisa de título para ser reconhecido por Deus. O que garante o seu reconhecimento é o testemunho que você dá de Jesus Cristo. Porque Jesus disse assim: vós sereis meus pastores. Não foi isso que ele disse. Vós sereis meus apóstolos. Não foi isso que ele disse. Vós sereis meus diáconos. Não foi isso que ele disse. Ele disse assim: vós sereis minhas testemunhas. Testemunha é aquela pessoa que estava na cena, é
o que tinham expulsado. Eles o expulsaram, mandaram embora. Querendo mais você não. Sai daqui, desaparece. Expulsaram aquele homem, só porque ele foi curado. O homem foi expulso porque foi curado. A Bíblia diz aqui, Jesus ouviu que o tinham expulsado. Encontrando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Porque agora Jesus, ele veio trazer uma mensagem para ele, uma palavra. Não era mais a cura, o milagre ele já tinha feito. E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Jesus lhe disse: tu já os tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Ele se ajoelhou aos pés de Jesus e glorificou a Jesus e adorou a Jesus ali, naquele lugar onde eles estavam. E disse-lhe Jesus diretamente para ele: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disse-lhes: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fossem cegos, não terias pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Irmão, preste atenção numa coisa: a obra que o Senhor começou na sua vida, Ele é fiel para completar. Eu não sei o que você está passando, a sua história de vida, o que aconteceu com você nessa semana, o que aconteceu com você nesse mês. Eu não sei o que está acontecendo com você esse ano, mas uma coisa eu sei: continua dando testemunho do que Jesus Cristo fez na sua vida e do que Ele vai continuar fazendo na sua vida. Escute a palavra do Senhor. Não vai ser nenhum fariseu que vai tirar você da onde o Senhor Jesus te colocou, porque o que Deus fez na sua vida é para que a glória de Deus seja manifestada através da sua vida. Não é para a glória de A, B ou C, não é para a glória da igreja, não é para a glória dos homens, mas é para a glória de Deus. Ainda que as pessoas não te aceitem, ainda que as pessoas não te respeitem, ainda que as pessoas te virem as costas, ainda que as pessoas não aceitem você como servo de Cristo, não tem problema. Não tem problema. Quem precisava te aceitar, já te aceitou, que é Jesus. É isso que você precisa receber de Deus, para que daqui para frente, meu irmão, ninguém te impeça. Talvez você está aqui e você foi expulso de algum lugar, eu não sei de onde, mas se o Senhor está falando, o Senhor me conhece, eu te conheço, vocês estão me ouvindo pregar até agora, então vocês já sabem, é o Espírito de Deus operando na sua vida. Não tenha medo, não fique triste, não fique magoado, não fique chateado, tudo isso faz parte do projeto de Deus. É daqui para frente.